Fala galera, eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre como eu faço meu momento com Deus, de como eu faço a minha leitura da palavra, que tem muita gente que às vezes tem essa dúvida ou essa curiosidade pra entender um pouquinho também como é que eu faço. Eu deixei as nossas Bíblias aqui pra mostrar pra vocês, porque realmente eu quero colocar aqui os pontos de quais são as versões, quais são as Bíblias que a gente usa, porque às vezes tem gente que, qual que eu uso, qual que é legal e tal. Eu vou mostrar aqui por dentro também como que ela é e mostrar o plano de leitura que a gente faz aqui em casa. Bom, primeiramente, eu acho que é importante você escolher um horário e um local que dê super certo para você realmente ter esse momento tranquilo para falar com Deus, porque de nada vai adiantar eu já tentei ler a Bíblia com pessoas falando, ler a Bíblia com a TV ligada, ler a Bíblia com o celular apitando, não dá certo, não dá. Então é importante você realmente ter esse momento com Deus, sozinha, em paz. Então o que dá certo para mim, Luana, tá? Eu acordo entre 5 e 5 e meia para ler a Bíblia, aí eu vou lá, passo um cafezinho, cafezinho passado, aí eu gosto de acender uma vela para dar aquele clímax. Aí tá tudo escuro lá fora ainda, a casa tá dormindo, tá uma paz. Tu não viu os problemas do dia ainda, né? Porque às vezes quando tá no final do dia tu tá preocupada com o que tu tem que fazer amanhã, às vezes tu tá preocupada com o que aconteceu no dia, né, que passou. Então de manhã tu tá na paz. Pra mim funciona. Agora, Luana, eu prefiro fazer à noite? Faz no momento que você gosta. Prefiro fazer no horário do almoço? Faz. Mas a ideia é você ter entrega, é você ter relacionamento, você ter intimidade, você conhecer da palavra. Deus vai falar contigo se você estiver aberta para isso. Mas você precisa estar aberta, né? Então, fazer uma oração, ter essa calma realmente, sabe? De ter esse tempo, não adianta querer fazer correndo, porque só fazer por fazer. Não, né? Então, como que eu te aconselho a começar? Se você não tem nenhum tipo de contato com Bíblia, nenhum tipo de contato com Deus, começa com o devocional. Eu indico Café com Deus Pai, devocional de mulheres da Viviane Martinello. Eu vou deixar nos comentários aqui alguns devocionais legais para você começar, que foi como eu comecei, a ter essa intimidade com Deus, de aprender e querer mais de Deus, sabe? Então, para mim, muito funcionou os devocionais, tá? Então, vou deixar aqui nos comentários. Só que a partir do momento que você faz o devocional, muitas vezes o devocional é um versículo só. E esse só um versículo é raso. Então, a gente às vezes precisa ter uma entrega maior. E aí foi o que a gente começou a fazer ano passado, que aí a gente fez o nosso plano de leitura da Bíblia. Então, a gente leu em 2025 a Bíblia inteira no ano, e agora em 2026, pela segunda vez, a gente vai ler a Bíblia inteira de novo. E a gente percebe que cada ano que a gente vai lendo, no caso são 2, mas esses 2 anos, a gente já tem um entendimento diferente. Porque o que a gente leu lá, nesse ano talvez fez mais sentido, ou nesse ano a gente compreendeu um pouco mais, porque ao longo do ano a gente foi lendo da palavra, né? Foi indo aos cultos, foi vendo as pregações, então teve PG, teve discussão, então isso é muito bom, né? De você ter essa comunhão, de viver em comunidade, para ter outras pessoas para falar sobre a vida de Jesus, para falar sobre o povo de Deus, sabe? Então isso aqui é muito legal. Então eu quero mostrar as Bíblias, né, que a gente tem. Essa é o meu xodozinho, minha Bíblia, que eu comprei, me dei de presente, e ela é toda marcada, tá, gente? Eu vou mostrar aqui pra vocês a página de como é que funciona, né? Mas ela tem esse espaço pra você escrever, então você consegue escrever alguma coisa que tu, né, achou importante destacar. Aí eu tenho aqui meus marca-páginas também, né, que eu coloco. E aí, a gente tem... deixa eu mostrar a do Álvaro também. A do Álvaro também, né? Também tem espaço para escrever. A dele, a letra é um pouquinho maior do que a minha. A minha é um pouquinho menor. Mas as duas são NVI, que é a nova versão internacional, tá? Então, as duas têm a mesma linguagem, tanto a minha quanto a do Álvaro. Então é essa, tá? Eu gosto muito de NVI, mas NVI, NVT, NTLH, Almeida, então tem muita versão que tu vai encontrar, mas aqui eu indico para leitura NVI, é a que eu mais gosto, tá? Mas não tem certo ou errado, mas é a que eu gosto. E aí a gente tem o plano de leitura, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse planinho de leitura que a gente tem aqui,
Esse foi que a nossa igreja colocou, mas eu vou deixar também o PDFzinho aqui para vocês poderem baixar. Então a gente tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, todos os meses, e cada dia, vocês conseguem ver, mas cada dia, ó, tá até marcado, mas normalmente é 3 a 4 versículos. Então normalmente é um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. Então a gente vai lendo, 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 até que no final você consegue ler a Bíblia inteira. E isso te ocupa, cara, de 10 a 20 minutos. Depende muito do dia, depende da tua dinâmica de leitura também, né? Mas eu normalmente levo esse tempo, tá? Normalmente uns 20, 30, 40 minutos é o tempo suficiente que eu tenho pra ler a Bíblia, fazer minha oração, ter esse momento ali com Deus de entrega e de relacionamento mesmo, mas normalmente é isso. Fora, claro, eu falo o dia inteiro com Deus, né? De vez em quando eu tô aqui, Deus fala comigo. Às vezes ele fala comigo também, então eu acho que é o dia inteiro, mas né, esse tempo de leitura da palavra normalmente vai aí de 30 a 40 minutos para mim, certo? Além dessas duas Bíblias, aqui em casa a gente também faz o discipulado, que essa é outra Bíblia, essa é grande, né? E essa aqui já é a versão Almeida, é a nova Almeida atualizada, ela já é um pouquinho diferente. Mas o que muda? Deixa eu abrir alguma página que tenha. Ela tem aqui sobre alguns estudos da palavra, né? Então, a gente faz dentro do discipulado, a gente tem um cronograma, onde a gente segue nesse cronograma, a gente vai para o estudo da semana. E aí a gente realmente é estudar, não é só ler a Bíblia, responder e é isso. Não. Então, aqui, ó, por exemplo, então tem aqui sobre casamento, acho que é esse. Ó, linguagens de amor, qualidade e tempo, né? E aí tem aqui as perguntas, aqui tem algum textinho e ali tem os estudos que a gente vai fazer, né? Então a gente faz e leva no nosso discipulado as perguntas já respondidas para a gente ter essa discussão. Então tem perguntas muito sobre o texto e tem as perguntas pessoais, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Alguma vez você quis ter um tempo todo especial com alguém importante para você e não deu certo? Como você se sentiu? Sabe? Isso é para você compartilhar dentro do teu discipulado. E assim, gente, quando eu fui convidada para o discipulado, que foi esse ano, faz alguns meses aí, acho que 2, 3 meses que eu tô fazendo, eu pedi muito para Deus para ser discipulada, sabe? E ter uma discipuladora. O Álvaro começou, tanto que a gente divide a mesma Bíblia, né? Então, ele começou o discipulado primeiro e ele tava amando. E assim, ó, depois eu falei, eu também quero muito fazer, porque ele tava gostando muito. E aí eu pedi pra Deus que seja na hora certa, com a pessoa certa, e aconteceu. E eu fui chamada do nada, assim, e foi. Eu acho que era pra ser. E eu fiquei muito empolgada, muito feliz. E os meus sábados de manhã estão sendo fenomenais, assim, com a entrega. Então, sou eu, mais 2 meninas e a minha discipuladora. E a gente, né, discute tudo que tem ali. E além disso, então, vamos lá. Eu tenho essa leitura diária da Bíblia, que eu faço. Aí eu tenho mais o discipulado, que é nos sábados. Aí tem o culto, que é no domingo. E tem o nosso pequeno grupo, que é na sexta. Então, na sexta-feira, a gente discute sobre o culto. E no culto, a gente também tem leitura da palavra, né? Então, por exemplo, esse mês a gente está lendo a primeira carta Tessalonicenses, né? Então, a gente está estudando sobre isso. E aí, a gente vai lá, lê no culto, o pastor explica a pregação dele sobre, e no PG a gente discute o que foi falado no culto e abrange vários assuntos, assim. É muito legal essa entrega e essa conexão que a gente tem dentro do nosso PG. E eu acho que isso é importante também. Então, não sei como é que funciona dentro da sua igreja, qual é a sua religião também, mas primeiro, se você não tem igreja, procure uma igreja, aquela que vai te acolher, tá? Segundo, se dentro da tua igreja tem pequenos grupos, aí vai, né, tem igrejas que chamam de PG, tem igrejas que chamam de GD, célula, tem várias nomenclaturas, mas é o grupo realmente da tua igreja que são pequenos grupinhos que vão estudar sobre a palavra, né? E você ter essa intimidade, essa conexão com essas pessoas. Mas viver isso é muito importante, porque eu acho que também é mais uma forma de você estudar da palavra, né? Então, eu deixo aqui as nossas formas que dá certo para nossa casa, que deu certo para mim. Então, eu comecei lá somente com um devocional.
E aí eu fui partindo ali pra avançando. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a entender sobre Deus, a conhecer Deus, a falar com Deus e Ele falar contigo, tu quer mais entrega. Não tem como tu não querer mais entrega. O que foi que aconteceu? Sabe o que eu falei pro Álvaro? Parece que eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Tu fica viciada nisso. Então, essa experiência diária que a gente tem. E, cara, quando Deus fala contigo, não tem como tu não olhar e não ver. E é aí que tu se empolga mais. Cara, Deus falou comigo de verdade. E não é assim, voz audível. Mas às vezes é numa pessoa que te falou uma mensagem. E aí tu vai refletir sobre aquela. Às vezes não é na hora, né? Claro. Mas às vezes tu fala, é tudo a ver. Olha a conexão, foi isso que eu pedi, foi isso que Deus me entregou, foi isso que a pessoa falou. E quando tu vê, tu fala, é Deus. Não tem como não ser. Ou às vezes, claro, tem gente que, vou abrir a Bíblia e era isso que eu precisava ler, sabe? Então, assim, é uma forma de uma entrega, eu acho que tem que ter relacionamento com Deus. E o relacionamento é diário, não é só ir na igreja no final de semana, não, tá? Porque às vezes eu sei que tem gente, porque eu era essa pessoa, de que eu ia lá no sábado na missa, lia, né, escutava, às vezes nem escutava o que o padre falava, e ia pra casa. Não, eu tô renovada, tô cheia do Espírito, tô cheia de Deus. E, cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Hoje eu vejo que não é assim que funciona. Hoje eu vejo que muita coisa errada eu fiz lá atrás, mas tudo é aprendizado e tá tudo bem, né? Já pedi perdão pra Deus de muita coisa que eu fiz, mas hoje que eu tenho essa entrega, hoje que a gente tem essa intimidade, hoje que a gente quer esse mais e mais e mais de Deus, é algo assim muito bom, tá? Não tem muito o que eu falar, porque a gente sente, a gente demonstra isso nas nossas atitudes do nosso dia a dia. E se você não tem uma igreja, primeiramente procure. Procurando uma igreja, procure um pequeno grupo, procure ter essa entrega, mas comece com você, né? Comece com você lendo da palavra, porque isso vai realmente te fazer, né? O Espírito Santo vai tocar em ti, ele vai falar, ele vai te constranger, ele vai dizer, acho que tu precisa mais, eu acho que tu precisa ali. Não tem como tu não fazer, sabe? Então, na tua cabeça vai ter uma vozinha ali falando, mais, não faz isso, não faz aquilo, eu acho que isso tá errado, sabe? O Espírito Santo acaba te constrangendo naturalmente, diariamente, todos os dias, porque somos pecadores. Não tô falando que ninguém aqui em casa erra, porque sim, a gente erra, mas a gente tenta sempre melhorar, consertar e viver mais para servir a Deus, viver mais conforme Deus quer que a gente viva, né? Então, eu acho que isso é muito importante, tá bom? Então, eu vou deixar nos comentários aqui as Bíblias que a gente usa, o planinho de leitura, os devocionais que eu indico também, que são legais. Mas se você tem alguma dúvida, quer deixar aqui nos comentários, deixa, né? Se você tem mais algum assunto que você quer que eu fale também aqui no canal, coloca pra gente saber e aí eu acabar gravando, tá bom? Mas então é isso. Então, se você gostou, deixa seu like, comenta aqui também e compartilha aí com alguém que queira aprender um pouquinho mais da palavra, queira compreender um pouquinho, tem dúvida em relação, às vezes, a alguma Bíblia, que quer aprender um pouquinho mais de Deus. Então, tá bom? Beijo!